Olá, meus queridos colegas professores! Sejam muito bem-vindos ao programa Educa Mais Manaus, que traz entre suas ações estas orientações formativo-pedagógicas. Sou o professor José Francisco e o meu sinal na comunidade surda é este. E estarei aqui para conversarmos sobre as sequências didáticas que farão parte do nosso 7º simulado. Vamos ver como elas foram pensadas, elaboradas, organizadas e, claro, conversar um pouquinho sobre como podemos aplicá-las em sala de aula e ampliando, claro, sempre o entendimento, pensando no bem-estar do nosso querido, da nossa querida estudante. Vamos lá, então? E aqui estamos com a nossa sequência didática 16. É isso mesmo. Vamos observar, conhecer um pouquinho mais sobre ela, como ela foi pensada, organizada e, claro, a partir disso, termos ideias, outras ideias, ou melhor, de como levá-la para a sala de aula. E ela traz uma situação, eu vou dizer, bem interessante para nós, que é a questão de fato e opinião. Por que que é bem interessante? Porque o nosso estudante, como nós sabemos, ele vive em comunidade, ele está inserido socialmente e nós... Atenção, queridos colegas professores. O momento em que estamos vivendo socialmente exige muito mesmo de que o cidadão, a cidadã, esteja ali conectado, entendendo bem essa questão de fato e de opinião. Eu me arrisco aqui a dizer que isso o ajudará o nosso estudante, a nossa estudante, a pensar melhor essa questão das notícias falsas que tanto circulam socialmente. Então, ele começando a perceber o que é um fato, o que é uma opinião, ele começa a caminhar também para perceber, para pensar, para identificar essa questão toda aí das notícias falsas que estão correndo aí, né, sociedade afora. E sobre a questão de fato e opinião, como nós temos na sequência didática, nós pretendemos, então, avaliar a habilidade de identificar um fato relatado e diferenciá-lo do comentário. Algo tão importante, até porque, como nós já estamos falando muito nos nossos momentos de orientações, o nosso estudante está ali nas redes sociais também. Claro que nós não estamos pensando somente em redes sociais, mas também. E o que isso quer dizer na continuidade? Nós temos causa e consequência, por exemplo, também presente na sequência didática. E com causa e consequência, nós pretendemos que o estudante, a estudante, possa reconhecer como as relações entre os elementos organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro. Então, observe que a sequência didática ela vem bem propícia para o nosso momento social. Primeiramente, com fato e opinião. Então, a sequência didática 16 está oportunizando ao nosso estudante um momento de reflexão. E, claro, também essa relação de causa e consequência. Será que aquele meu comentário será digno de aparecer em um perfil de fofoca, por exemplo? Será que é a minha intenção? Ou eu quero estar ali manifestando a minha opinião sem me preocupar com as consequências daquilo? Então, nós continuamos assim, com a nossa sequência didática 16. Ela traz também para o meu querido colega, para a minha querida colega professora, meu querido colega professor. Traz também orientações, claro, no sentido de que nós possamos aperfeiçoar sempre mais, observarmos também como outras instituições estão apresentando o que a sequência didática traz. Nós temos então, professor, a seguir, sugestões de vídeos para o trabalho com esses descritores. E aí você observa, por favor, nós temos o D11, relacionado a SAEB, analisar a relação de causa e consequência, e nós temos um vídeo, claro, disponível também, sugerido, ou melhor, com exercícios. Em relação ao D14, investigue fatos de opiniões em textos, e aí nós temos também o vídeo sendo apresentado e disponibilizado com exercícios também. Então, olha que interessante, nós temos então agora a sequência didática 16 plenamente sendo desenvolvida. E o que isso quer dizer então? Nós já começamos a observar como o nosso estudante receberá o material, como ele vai poder analisar, como ele poderá pensar e a partir dali aperfeiçoar os seus conhecimentos. O que nós temos então? Nós temos assim, fato e opinião. As afirmações contêm fato e opinião e o nosso estudante é convidado a identificá-las. E nós temos na sequência didática, ou melhor,
Além de ABC, nós temos bem mais material para ser analisado e pensado pelo nosso estudante, pela nossa estudante. Mas temos aí alguns exemplos, por exemplo aí, né? Nós temos a letra A aí. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. A letra B nós temos. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. E a letra C, Marcelo não tem muita responsabilidade. São 9 horas e ele não apareceu. Em todas elas e nas outras também que aparecerão, nós vamos perceber que tratamos ali de uma questão de fato e opinião. Por exemplo, a letra A, nosso estudante será convidado a pensar o que é fato ali e o que é opinião. Por exemplo, Lucas é alto e nós temos a oportunidade de promover uma roda de conversa, de promover um encontro dos nossos estudantes conversando, dialogando. Lucas é alto, será que eu estou no campo de fato ou de opinião? E aí continua dizendo a letra A, deve, portanto, jogar basquete. E aí, eu estou em fato ou estou em opinião? Nós podemos caminhar para a letra C como está. Marcelo não tem muita responsabilidade. Fato, eu observei, percebi, ou será que é opinião minha? Será que é assim que eu vejo o Marcelo? São 9 horas e ele não apareceu. Então, nós temos a oportunidade na ECD de promover esse encontro de nossos estudantes para conversarem. E eu tenho aqui, querido colega, querida colega, a leve impressão de que a conversa sobre os comentários, sobre as opiniões em redes sociais aparecerão neste momento. É também uma oportunidade. E isto, claro, vem ao encontro do que é tratado no descritor. Então, de repente, eu tenho ali uma situação vivenciada em redes sociais, não que as redes sociais, eu creio que o senhor, a senhora, você concorde comigo, não que devam ser o norte da nossa aula, mas elas podem sim contribuir muito com o que nós pretendemos desenvolver, porque, queiramos ou não, a sociedade está aí, inclusive com novas redes sociais surgindo constantemente, né? Até vi um dos status aí que a gente constantemente está ali em contato, um deles dizia assim: mundo, por favor, pare, não tenho mais tempo para mim, muito menos para novas redes sociais, algo mais ou menos assim. Então acaba ali também sendo um momento para nós discutirmos. Será que nós precisamos tanto de redes sociais assim? E aí, claro, eu apresento o fato e o estudante, a estudante, tem a oportunidade de expor. Falando em fato e opinião, a sequência didática continua assim. Então temos aí, Prova Paraná Adaptada 2019. E o que é interessante nós tratarmos aí? O trecho do texto que apresenta uma opinião e aqui eu aproveito também para chamar um pouco a atenção lá para os simulados ProSaeb, também para a AD também, que o nosso estudante também está constantemente em contato. E olha que interessante, querido colega, nós temos somente ABC. Propositalmente, nós focamos em ABC, porque nós queremos chamar atenção para um ponto que com certeza o senhor ou a senhora, que com certeza você percebeu também. Observe então, letra A nós temos o seguinte: a gente sempre passou por aqui, mas não sabia da piscina. Letra B, vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos. Letra C, as estudantes Eduarda Furtado e Juliana Moreira saíram de Vitória para ir até a piscina. ABC foram escolhidas propositalmente. Propositalmente por quê? Porque o estudante está sendo convidado para observar em qual delas nós temos uma opinião. E o que nós estamos querendo chamar a atenção? Que é muito comum essa questão do fato e opinião estar relacionado à primeira pessoa. Isso, seja a primeira pessoa do singular, seja a primeira pessoa do plural. Então, claro, aqui nós estamos apresentando para desenvolver a ideia. Temos plena certeza de que o meu colega professor, a minha colega professora já matou a charada antes de eu falar. Agora, é interessante nós observarmos assim, em alguns momentos, alguns conteúdos, como nós falamos com mais frequência, são necessários de serem resgatados auxiliando os descritores. E a sequência didática 16 é um belíssimo exemplo disso. Então, quando nós temos alternativas ABC, nosso estudante será convidado a analisar. E a partir dali eu posso trazer os pronomes pessoais, por exemplo. Agora, é claro,
Vamos observar também como está no texto, primeiramente, para continuarmos com os pronomes. Observe na sequência que nós temos aí. Temos assim, então, nós temos exatamente o texto, ou melhor, destacado, para que nós possamos desenvolver e pensar aqui, desenvolver a nossa ideia de como levar para o estudante, para pensarmos. Então, nós percebemos aí, claro, a resposta sem, né, discussão aqui qual era a resposta, não é a discussão, mas nós estamos destacando a resposta. Estamos destacando e estamos percebendo que o conhecimento sobre os pronomes pessoais muito ajudariam o nosso querido estudante a observar a resposta. Então, neste momento de fato e opinião, sugerimos, pensamos que também desenvolver os pronomes pessoais pode ajudar em muito, porque não sabemos até em que momento ele lembra, não é verdade? E aqui estão, então, os nossos pronomes pessoais, né? Conhecidíssimos por nós. E claro que eles estão acompanhados ali, ou melhor, estão divididos em pessoais do caso reto e os pessoais oblíquos. E é interessante aproveitarmos a questão do descritor para destacarmos um pouco mais os pronomes, porque ajuda ali na questão da opinião, como nós vimos na questão destacada, e também uma oportunidade de reforçarmos um pouquinho mais. Por exemplo, nós temos aí as duplas apresentadas e uma especial, o nós, acompanhada do nos. E com certa frequência, digamos assim, acabamos ouvindo socialmente, em alguns momentos, situações comunicativas, ou melhor, aquela famosa estrutura. Nós se falamos ou nós se conhecemos. Então, é uma oportunidade também que o descritor está dando para tratarmos a questão da primeira pessoa e reforçarmos um pouquinho mais as duplas, como elas funcionam, como elas se desenvolvem. Tudo bem, queridos colegas? Claro que é uma sugestão que estamos apresentando e, claro, cada turma, cada momento exige ali a sua análise, certinho? E claro que nós vamos avançando com a nossa querida sequência didática, porque além de fato e opinião, nós vamos continuando agora com causa e consequência, certinho? Então, estamos saindo de fato e opinião e estamos caminhando agora para causa e consequência. E assim a sequência didática continua. Olha o que temos. A síndrome da fadiga, da informação, ocorre por quê? Nós temos aí a resposta, claro, já destacada, porque aqui não é o momento para nós encontrarmos a resposta, para nós conversarmos, professores, professoras, todos nós aqui da Rede Municipal de Educação, nossa querida CEMED Manaus. Então nós temos ali, a situação já de causa e consequência sendo pensada, e é muito comum esse porquê também, nós já estamos observando em muitas questões. E aí está a resposta destacada. Agora é interessante também nós observarmos no texto como se comporta, como nós encontramos ali elementos para indicarmos a alternativa, para o nosso estudante indicar a alternativa. Avançando, nós temos o seguinte, observe então, olha o que temos aí. Nós temos assim então, causa e consequência, a questão da fadiga da informação. Então o texto está apresentado, ele também está presente na sequência didática e o nosso estudante poderá perceber ao contrário lá do fato e opinião, que geralmente o nós e o eu se fazem presentes, aqui o nosso estudante será convidado a analisar todo o texto. Então, ao analisar todo o texto, ele vai encontrar em algum momento essa relação de causa e consequência e geralmente o porquê ele se faz ali presente nos tipos de questão ali que envolve esse descritor, certo? Então, olha um pouquinho mais sobre o texto. O que temos aí? Continua assim o texto. Pois os instrumentos de comunicação se multiplicam, mas o potencial da captação humana continua restrito. Então, é o trecho também, claro, um pouquinho antes ajuda também a entender, mas é um trechinho aí que você vai poder explorar lá na sequência didática com nossas queridas turmas, certo, queridos colegas professores? E aqui estamos então agora com a relação de causa e consequência. O nosso querido estudante podendo conhecer as conjunções subordinativas causais e também as consecutivas nessa relação de causa e de consequência em um texto. Claro que aqui é interessante, lá em fato e opinião, nós destacamos a questão do pronome, o pronome auxiliando no reconhecimento das alternativas envolvendo a opinião. Certo até aí. E aqui nós temos a oportunidade, por exemplo, de destacarmos essa questão da causa e consequência. Claro que nós, queridos aqui, colegas professores, já estamos enxergando o quê? Orações subordinadas adverbiais, sim ou não? É isso que nós estamos enxergando. Mas o descritor em si, ele vem especificamente na sequência didática 16 com as conjunções subordinativas.
São elas que são destacadas, não é isso? Para esta questão de causa e consequência. Mas, claro, nós estamos apresentando algumas outras também aqui para você, né? A, B, C, D. Nós temos em 1, 2, 3, 4. Claro que, querido colega professor, não é, qual é aquilo? Não, não. A nossa questão aqui é apenas apresentarmos as orações subordinadas adverbiais, as conjunções, para nós associarmos, fazermos uma relação com o descritor. Então, é uma possibilidade também, caso nós consideremos interessante essa questão de nós apresentarmos não só talvez causa e consequência, mas algumas outras também no seu dia a dia. Como nós estamos vendo, por exemplo, a letra A. O que nós percebemos na letra A? Falei tanto que fiquei rouco. É uma estrutura linguística que está presente no dia a dia do nosso estudante. Já que está doente, não deve sair. Ele também encontra no dia a dia. Se ele vier, nós o ajudaremos. E também temos na letra D, todos vieram para estudar. Então, pode ser, claro, após a sua análise, após a sua avaliação, pode ser que você sinta que é interessante também nós apresentarmos talvez aquelas conjunções, aquelas locuções mais comuns. Por exemplo, a final, a temporal, a condicional, exatamente. Então, pode ser uma oportunidade daquelas mais comuns, claro, lembrando, destacando que o foco do descritor é causa e consequência. Então, assim estamos fechando aqui a nossa sequência didática 16 e vamos caminhando para a nossa próxima sequência didática. Vamos a ela. Estamos aqui então agora com a sequência didática 17. Estamos saindo de quê? Na 16, fato, opinião, causa e consequência. E agora estamos com o outro descritor, lógico, né? E agora vamos para quê? Para o reconhecer o efeito de sentido. Então nós começamos com efeito de sentido relacionado a uma determinada palavra ou expressão e também relacionado a recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Vamos ver então como a sequência didática trará para nós, dará oportunidade para nós desenvolvermos com as nossas turmas. Temos assim então, sequência didática 17, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E aí o nosso estudante tem a oportunidade de avaliar a habilidade de observar, de perceber e reconhecer também a alteração de significado. E isso é muito comum no nosso dia a dia, no dia a dia do estudante. Ao mesmo tempo, nós temos que observar, dependendo da intenção do autor, a qual pode assumir sentidos diferentes do seu sentido literal. Então, nós estamos com um grupo de sequências didáticas, 2 sequências didáticas, na verdade, claro, que sugerem habilidades a serem desenvolvidas, desenvolvem habilidades também, lógico, e ao mesmo tempo me arrisco a dizer aqui, queridos colegas professores, muito assim, claro, todas são, mas as duas como foram apresentadas, lançadas, vamos assim dizer, para serem desenvolvidas em sala de aula, se conectaram muito bem. Se conectaram muito bem. Claro que todas são pensadas assim, claro que são. Agora, eu quero destacar exatamente a 16 e a 17. Nós estamos saindo de fato, opinião, causa, consequência e reconhecer agora o efeito de sentido. Tudo muito presente, claro, todas sim, entendi, todas são. Mas as duas aqui em especial quero destacar que se conectaram muito fortemente, muito bem. Eu quero destacar assim. Temos certeza, todas estão perfeitas, mas as duas em especial eu quero destacar. Então nós temos a oportunidade de trazer para o estudante uma série de habilidades presentes também no dia a dia. Então, continuando, nós temos o seguinte agora, olha o que temos aí. Já começamos então com uma questão. E a questão começa, nesse texto a expressão vai mais longe foi utilizada para... E o nosso estudante encontrará, então, na sequência didática, a letra A, indicar duplo sentido, B, mostrar exagero, C, fazer uma crítica, D, apresentar uma definição. Vai mais longe, primeiramente para o estudante pensar. Em seguida, claro, nós temos também aqui a imagem, o texto para apresentar, mas a intenção aqui não é encontrar a resposta, é nós observarmos o que nós teremos na sequência didática e pensarmos desenvolvermos ideias para explorarmos ainda mais. Então, na continuidade, olha o que temos aí então. Além de apresentarmos a expressão, nós temos então aí o texto também para ser explorado.
E, novamente, o multissemiótico, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, mais um conteúdo, como nós falamos, também é muito comum, não é verdade? É muito comum ir falando assim de forma mais abrangente, digamos assim, mas claro que estamos nos apropriando também das situações que são apresentadas nos documentos. Claro, então, nós temos aí a linguagem verbal, não verbal, híbrida, mista, como era muito comum também. E aí, claro, o estudante a partir daí pensa, e claro que uma discussão social está presente, se o professor ou professora considerar interessante explorar um pouquinho também, é muito bem-vindo. Na continuidade, olha o que temos na sequência didática. Reconhecer o efeito de sentido recorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Novamente, nós temos a questão presente para poder explorar alguns objetos, alguns conteúdos presentes no dia a dia do estudante. Em especial, nós temos aqui avaliar a habilidade de identificar o sentido que um recurso ortográfico, como por exemplo, diminutivo ou aumentativo de uma palavra, entre outros recursos morfossintáticos, né? Então, está ali o nosso estudante ali no corredor, por exemplo, da unidade escolar, ou mesmo ali na fila do lanche. Eu adoro o exemplo da fila do lanche. E alguém fala, menininho, saia daí! E é um um adolescente ali do 9º ano, do 8º ano. O menininho ali, certamente, tem ali um valor, né? Tem ali um efeito. E claro que pode ser ainda menininho ou menininho, né? Dependendo da entonação, ainda tem uma outra interpretação ali presente também. Então, para nós observarmos, nós começamos lá com a questão de fato e opinião, destacamos a questão dos pronomes, partimos para a causa e consequência, as orações subordinadas, estamos caindo aqui, no bom sentido, na questão do morfossintático. E claro que estamos explorando a disposição também, como as palavras contribuem para a construção de um texto em relação à disposição. É o que nós vamos observar agora. Olha o que temos então. Nós temos um texto, não é isso? Olha o texto aí como está apresentado. E, novamente, né, uma estrutura poética que muito exige, digamos assim, para que o nosso estudante perceba já não somente a linguagem, já não somente a questão de estrofes, versos, mas também a disposição. E aí nós temos, então, para nós observarmos um pouquinho mais, olha o que diz. Pedra, solidão, cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá, voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Então, a disposição, a estrutura, vamos falar assim bem direto, não é verdade? É um convite para o estudante. Claro, pensando também em avaliação externa, avaliação interna, sim, mas também a exposição dele a diversos textos como são produzidos também em redes sociais. Novamente, a rede social não é ela quem norteia o nosso desenvolver na sala de aula, o nosso desenvolver pedagógico. Mas dali também da sala de aula, muito estará ali presente nas redes sociais. E claro que, novamente, o estudante deverá observar, perceber a disposição e como elas contribuem para o entendimento do texto. É o que nós podemos ver agora em alternativas, por exemplo. Então, o texto e em seguida as alternativas. Olha que interessante. Está lá na sequência didática. Estamos apresentando a sequência e o que ela traz. O que ela traz para nós pensarmos, ampliarmos e levarmos para a sala de aula. E a disposição das palavras desse texto sugerem. Sugestão é o quê? Uma dor, um giro, uma queda, uma volta. Claro que como o senhor sabe, como a senhora sabe, como você sabe, estamos conversando aqui com gerações diferentes, não é verdade? Então, como você sabe, como a senhora sabe, como o senhor sabe, o que nós temos ali? Uma situação de observar a questão da disposição. Então, além da questão, claro, da interpretação, nós temos também a estrutura contribuindo para ampliar as habilidades do nosso estudante. Certinho? Então, vamos ver o que nós temos em sequência aí, então. Olha só, nós temos o seguinte agora. E na nossa sequência didática aparecem as expressões, as orações. Maria vai com as outras e Maria cansou de ir com as outras. Exatamente, está lá na sequência didática. E que interessante, são expressões, ou melhor, a primeira é bem conhecida. Maria vai com as outras. Já é sugerido na sequência didática que somente a primeira expressão seja apresentada para que os estudantes conversem sobre o que sabem sobre ela, né?
muitos certamente conhecerão, muitos vão conhecer, ou muitos já conhecem. Tá? Então, temos um momento para uma conversa, um bate-papo, e é possível que alguns não conheçam também, enfim, é um momento ali de um bate-papo de conhecimento, né, de partilhar. E o que chama atenção é exatamente a segunda oração, a estrutura. Maria cansou de ir com as outras. A mudança do cansou está na sequência didática. O que isso acrescenta? O que isso traz de novo para o texto? Existe diferença entre Maria vai com as outras e Maria cansou de ir com as outras? Então, já percebemos que isso dá um belo bate-papo na nossa sequência didática. E, claro, também não podemos perder a oportunidade de ilustrar também, afinal de contas, estamos aqui, ó, Centro de Mídias Educacionais de Manaus, e é o que vamos ver agora, uma animação do Maria vai com as outras ou do Maria cansou de ir com as outras. É o que estamos sugerindo desde o início, aquilo que eu estou falando, essa questão da Maria, não é isso? E nós temos então a oportunidade de promover um diálogo sobre as escolhas feitas na vida, não é isso? O quanto isso é importante conversar com o estudante adolescente. Olha, um diálogo sobre as escolhas feitas na vida. Olha o quanto a sequência didática também nos permite ali um bate-papo, uma troca de experiências, de gerações diferentes, né? Nós aqui já com uma carga de vida, vamos assim dizer, bem maior, com certeza, podendo ali, aproveitando a sequência didática, conversar um pouquinho também com os adolescentes. E uma roda de conversa, por exemplo, como é sugerido na sequência, pode ser realizada para que os estudantes comentem sobre escolhas que devem ser feitas na vida e como outras pessoas podem influenciar nisso. Então, a animação já nos traz um pouquinho disso, mas o bate-papo ali em relação a Maria vai com as outras e Maria cansou de ir com as outras, já daria uma boa conversa, um bom bate-papo e também autorizaria uma conversa, uma troca de experiências, gerações diferentes. E claro que aí nós estamos avançando da seguinte forma também. Nós estamos avançando por quê? Porque temos assim, quando falamos em gêneros multissemióticos, estamos evidenciando a possibilidade de trabalho com gêneros compostos por várias linguagens, modos e semioses. Isso significa que temos de dar lugar, olha que interessante, isso está lá no portal escrevendofuturo.org. Isso significa que temos de dar lugar a gêneros que combinam diferentes modalidades, tais como as linguagens, aí nós temos a verbal, oral e escrita, a visual, sonora, corporal e digital. E aqui eu quero fazer um depoimento mesmo, de verdade. Nós, quando conversamos sobre as sequências didáticas, quando nós estamos ali numa conversa, num grupo, no bate-papo, num grupo de sequência didática, nós temos um grupo grande de pessoas, né, que colaboram, contribuem, coordenação, revisão. E um ponto interessante que eu quero dar o testemunho é que a nossa revisora linguística, ela sempre chama atenção para isso. Por isso, fiz questão de destacar também essa parte lá do portal Escrevendo o Futuro, porque é uma preocupação que ela tem muito fortemente. Sempre que ela tem a oportunidade, ela comenta lá, professor, que tal fazermos assim, assim, assim? E é interessante eu comentar isso aqui para mostrarmos como o Educa Mais Manaus, as sequências didáticas, tudo que estamos vivenciando, e digo de forma histórica, é construído ali por diversas mãos. São diversas pessoas contribuindo, colaborando e claro, para que o estudante possa desenvolver-se ainda mais e nesse desenvolver-se ainda mais, por que não, estar ali diante de uma avaliação externa e, como nós ouvimos, e arrebentar, não é verdade? Fazer ali bonito. E continuando, nós temos aqui, ó, a estrutura, o texto narrativo também. Sim, nós vamos começar a observar então que a sequência didática traz uma série de textos narrativos, claro, que permitem que nós possamos ali, ó, relembrar, resgatar conhecimentos e novamente, professores, queridos colegas, eu faço questão de falar, de destacar, novamente o texto narrativo presente ali no dia a dia, nas situações comunicativas, o nosso estudante, um cidadão, uma cidadã, estará assim diante de textos narrativos e claro que é muito importante que ele tenha assim noção, que ele saiba reconhecer um texto narrativo e a estrutura. Por exemplo, vamos começar aqui com elementos. Nós temos elementos. Quais são?
é conhecer um enredo, reconhecer narrador, reconhecer personagens, a questão de tempo, de espaço. Então, informações importantíssimas, não só por questão de avaliação externa ou interna, mas é importante que ele domine porque é um cidadão. E o cidadão, claro, estará diante de textos e estruturas narrativas. E além dos elementos, nós temos também uma outra parte, que são o quê? Que está relacionado a quê? Relacionado à estrutura. E aí a apresentação, nós vamos já observar um texto que permite tranquilamente que se desenvolvam tanto os elementos quanto a estrutura. Não só a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e também o desfecho. Claro que apresentamos brevemente ali um trechinho de cada um. E então nós temos agora um texto que é um poema que nos permite desenvolver tanto elementos quanto estrutura. E é ele sim, tá? Poema tirado de uma notícia de jornal. E lá na sequência didática já começa perguntando ali, norteando, na verdade, encaminhando com uma série de perguntinhas. Mas aí nós temos o João Gostoso, que era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. É Manuel Bandeira, sim, Manuel Bandeira. Certo, Manuel Bandeira. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Claro que nós vamos focar no descritor, mas ao lermos, ao observarmos o texto, uma série de discussões seriam possíveis. Até mesmo a questão da regência, chegou ao bar, por que bar 20 de novembro? Por que um barracão sem número? Por que Morro da Babilônia? Por que ele se tira na Lagoa Rodrigo de Freitas? Ele sai do morro, vai morrer na Lagoa Rodrigo de Freitas. E observe também essa questão, como é também perguntado na sequência didática, bebeu, cantou, dançou. Então, uma série de elementos que só aí no poema tirado de uma notícia de jornal, nós teríamos já uma aula, como nós sabemos, não é verdade? Mas, claro, segue com a sequência didática e seguindo nós temos o seguinte, então, nós vamos para ter uma ideia da sequência didática. Primeiro, no título, aparecem as palavras poema e notícia. Nosso estudante com a oportunidade de relembrar as características, diferenciar. Depois, o vocábulo gostoso, sim. Alguém já falou, vai causar risada, vai causar uma risada sim na sala, mas depois, claro, nós vamos poder explorar. Que o gostoso não está em letra minúscula e essa letra maiúscula relacionada completamente ao descritor é muito significativa, certo? Está grafado com letra maiúscula. O que pretende o poeta grafando assim? E depois, a gradação, bebeu, cantou, dançou. Mais um momento para nós observarmos, explorarmos de forma diversa o poema, certinho? Então, é o que nós temos na nossa sequência didática e, claro, que temos ainda um pouquinho mais e vamos explorar aqui, Saímos de elementos de estrutura da narrativa, porque nós vamos caminhando para funções da linguagem. E aí nós temos referencial, denotativa, emotiva, expressiva, poética, afática, conativa, apelativa e a metalinguística, não é isso? E por que estamos explorando? Porque, além do poema aqui trabalhado, nós também teremos a oportunidade de explorá-las um pouquinho mais, continuando a sequência didática. E vamos explorar, vamos apresentar, vamos já ver como é possível também trabalhar, desenvolver as funções da linguagem. Funções da linguagem. Claro que nós podemos explorar ali em diversos textos, ou melhor, desenvolvê-las em diversos textos. Mas nós temos um em especial. Vamos conferir então. E o texto é: a feira da Dona Maria, que gosta de comprar frutas e verduras fresquinhas. Isso é bom para a economia local, pois gera emprego e incentiva a agricultura familiar. A feira do seu João, que pode oferecer à população os melhores produtos regionais. A feira da família do Carlos, que tem um lugar ideal para se reunir e aproveitar um delicioso café da manhã. A feira é sua, vem para a feira. Claro que aí sempre muito promovida por todos os governos, não é verdade? Porque tem a ver também com a economia e, claro, as expressões destacadas são também ali motivo para análise e, consequentemente, também a questão das funções da linguagem, todas elas possíveis. E, novamente, professores, queridos colegas, também, mais uma vez, um texto que estará presente em diversas situações comunicativas, na vida real e na vida virtual, só para mostrarmos com uma sequência didática muito bem orientada pela coordenação,
pelas revisoras, por todos os envolvidos, pensando sempre ali no dia a dia. Por isso que é importante o nosso momento aqui de bate-papo também, para nós pensarmos também, conversarmos também, ou melhor, sobre os bastidores, não é isso? Os bastidores também são importantes para que nós possamos entender o todo melhor ainda, certo? Então, vamos continuando. Nós temos então a sequência didática 17, a 16, 17, lá na 16, fato, opinião, depois causa, consequência, estamos aqui reconhecendo agora efeito de sentido, e assim diz na 17. Quais características podem ser atribuídas a um texto publicitário? Como as expressões destacadas contribuem para a construção da peça, e aí automaticamente também eu posso associar as funções da linguagem. Olha só, a sequência didática 17, e avançando nós temos o seguinte, então, aí nós temos como atividade diferenciada, que é bem interessante esse momento, querido colega, querida colega, porque nós vamos apresentar um poema daqui a pouco, mas o título já está aí. E somente o título já é suficiente para solicitar que dissertem, que escrevam, produzam sobre a ideia transmitida na expressão fora de si, sugerindo o que é estar fora de si. Depois, solicitando que apresente, ou melhor, perdão, depois apresente o poema para que a turma observe se o que foi escrito encontra amparo nele. Então é sugerido o que é estar fora de si. Primeiramente, somente aí, a expressão, o que é estar fora de si. E a turma tem a oportunidade de dissertar, de produzir, de escrever, certinho? Já partindo da sequência didática 16, aplicando os pronomes, lembrando? Os pronomes já sendo bem aplicados e podendo ser observados. E em seguida nós apresentamos o poema. E a proposta é, o que você produziu, o que você escreveu, está amparado, vai ao encontro, vamos assim dizer, ao encontro de alguma forma com o poema de Arnaldo Antunes. Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fico assim, eu fico fora de mim, eu fico um pouco, depois eu saio daqui, eu vá embora, eu fico fora de si, eu fico louco, eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim, e aí concordância verbal, pessoa já, com certeza alguém já, professor, vou ali ó, dar uma caprichada na concordância verbal, porque já estamos vindo lá dos pronomes, tanto o pessoal do caso reto quanto oblíquo, e agora eu estou tendo a oportunidade, eu sei que o meu colega professor está pensando, terei a oportunidade de também caprichar um pouco mais na concordância. Por isso que eu falei, claro que todas as sequências, claro, todas dialogam, claro que sim, mas aqui eu quis destacar 16 a 17, porque os textos estavam assim muito, né, casados, vamos assim dizer. Dá até a impressão de que foram os mesmos elaboradores. Não, são diferentes, mas dá a ideia de que eles estavam sentados um ao lado do outro pensando os textos. Claro que a equipe de sequência didática se reúne, conversa, mas também tem um momento de produção individual, de elaboração. Nós sabemos disso, não é verdade? Então, está aí o texto com a multiplicidade, diversas possibilidades de explorarmos diversas situações também. E continuando então, queridos colegas professores, primeiramente, claro, sempre agradecendo a todos vocês, muito obrigado, mas temos aqui então ó, uma sugestão também, a INEP lança cartilha para orientar a realização do SAEB, e aí está o nosso QR Code para você ler um pouquinho mais, está lá no site também do INEP, mas o QR Code já o direciona. E temos um pouquinho mais também lá no YouTube, ou melhor, não é isso? Ó, nós temos assim lá um evento, foi realizado um evento sobre as diretrizes de realização do SAEB 2023. Tudo quentinho saindo do forno. Então você pode também acompanhar, o QR Code já vai direcioná-la para lá também, para você se apropriar ainda mais. Sabemos que todos nós estamos nos apropriando e aí é mais uma oportunidade. E claro, finalizando aqui nosso momento de orientações, primeiramente nós queremos agradecê-lo, não é verdade? Finalizando esse encontro de orientações, né? Faz parte do programa Educa Mais Manaus e claro que nós queremos o quê? A sua participação de que forma? Avaliando. Não esqueça que o preenchimento da avaliação será a sua frequência e claro que ela é muito importante, a sua frequência, claro. Mas por favor, vai lá, quero a sua avaliação para que nós possamos aperfeiçoar ainda mais. Certinho, queridos colegas professores? Novamente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado à Secretaria Municipal de Educação CEMED Manaus por oportunizar um bate-papo, uma conversa assim, claro, dentro do Educa Mais Manaus. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!